Olá! Olá! Até estava esquecida. Estava aqui a falar convosco sobre a culpa nunca morrer solteira, não era? Bem-vindos ao Descontraídamente. Este podcast fantástico com 5 hipnoterapeutas. Vamos falar sobre hipnoterapia, sobre temas da vida em geral e hoje vamos falar sobre a culpa não é minha. Claro que não. Antes de mais, olá Mónica. Olá, Di. Olá Ana Luísa. Olá. Olá Isabel. Olá. E olá Inês. Olá. Eu sou a Diana. Bem-vindos mais uma vez. Quem é que quer começar com a culpa não é minha? Não, a culpa não é minha, exatamente. It's not my fault. Nós tínhamos um chavão que dizíamos muitas vezes quando trabalhávamos, eu e umas colegas minhas de trabalho, trabalhávamos aí numa área da televisão, dizíamos sempre que a culpa nunca morre solteira. Portanto, há sempre alguém que tem que ter culpa. A culpa nunca morre solteira. Querem começar sobre a culpa? Ui, não olhes para mim, ainda por cima estou reativa. Nunca. hoje achas que não é um bom dia para tomar decisões ou é um dia bom para tomar decisões? Não é um bom dia. Podes estar mais assertiva e agora que vai mesmo, eu estou não é? demasiado assertiva. Eu acho que é um bom exercício. E pronto, começo eu. Arranco eu, nem sei muito Eu bem para agradeço, onde. a não ser que queiram que eu fique aqui a encher. Eu acho que é um bom exercício no nosso dia-a-dia percebermos as vezes que nós atribuímos culpa aos outros, portanto a culpa nunca é nossa. Podias ficar só por aí. Atribuímos culpa. Está feito. Beijinhos, Ponto. até à próxima semana. Ou então às vezes que nós atribuímos culpa a nós por tudo e por nada. Portanto, acho que é um bom exercício que nos traz uma clareza. Tu estás aí com... Eu estou a pensar, Mas quando continua. nós nos atribuímos a culpa a nós mesmos, por tudo e por nada, Por norma também fazes isso aos outros, não é? colocamos-nos... Eu acho que quando nós atribuímos a culpa ao Somos outro, menos. quando Não, nós quando dizemos é que a nós. culpa não é minha, eu sou uma vítima. Sim, não é? sim, claramente. Mas também Responsabilização. quando dizemos que eu sou culpada de tudo e de mais um par de É do botas, 8 ao 80, não é? Exato. Sim. Mas Ou continuo não a está a colocar-me como virtude. vítima. Não, Ou seja, repara, se as duas as maneiras. maneiras, Sim, eu sou sim, sempre sim, vítima. sim, Eu aí já vejo duas maneiras. Conta. Pronto, eu ia para aí, vocês talharam, mas chegamos lá. Sim. Quando eu digo que a culpa é sempre do outro, eu desresponsabilizo-me totalmente por aquilo que se passa, não é? Porque a culpa é sempre tua, nunca é minha. Portanto, Minha não. Eu não a tenho minha culpa. vida está má, está. mas a culpa não é minha. É do meu patrão, é do meu chefe, é do meu marido, é dos meus filhos. É Mas do eu, sistema. eu não tenho uma palavra que tu gostas muito de responsabilidade. Sim, ninguém se sobre a minha... responsabiliza sobre isso, não é? Mas quando eu me atribuo a culpa a mim mesma, eu posso estar a ir para um lugar de vítima ou posso estar a ir para um lugar de ter a responsabilidade do mundo às Tudo, minhas exato. costas. Ou então Mas de eu ser acho que aí menos. também é uma posição Mas não é de diferente. vítima. Mas também não é é de de vítima. autorresponsabilidade. Não é, mas não é a mesma coisa. Não é eu tenho culpa de Mas tudo. é vítima eu que tenho que carregar o mundo às costas. Sim. Não, mas não, isso também não vejo- vejo assim. Não vejo assim. Eu Eu posso também não sentir consigo muita ver culpa diferente. em relação. Voltamos aos filhos. Eu posso sentir muita culpa em relação àquilo que os meus filhos estão a passar, àquilo que fiz de mal na maternidade, porque eu me sinto muito responsável por coisas que não são da minha responsabilidade. Porque a vida dos meus filhos vai acontecer, independentemente às Mas vezes o que eu vocês não consiga. acham que a culpa e que esta questão que estamos a falar às vezes está muito ligada à falta à insegurança que as pessoas sentem nelas próprias, à falta de confiança e de autoestima também? Não, eu por acaso acho que não. Porque eu acho que quando tu não sabes lidar com a tua segurança e não tens confiança e não consegues lidar com a tua vulnerabilidade, Isso por para isso as mesmo, pessoas que dizem que a tens culpa é muita sempre dos dificuldade em admitir que podes estar errado às vezes. Sim, mas isso para pessoas que a culpa é sempre dos outros. E para pessoas que não sabem pedir desculpa, que estão sempre certas, que o pedir desculpa é uma questão, muitas vezes isso está ligado à insegurança da pessoa. Porque se ela admite que errou, primeiro vai ser um martírio para ela, não é? Porque ela fez mal, não foi correta, não foi perfeita, não foi todas estas questões. E depois é a situação de eu ter que admitir que não estive assim tão bem. E como é que eu me vou sentir depois disto? E a outra pessoa que vai olhar para mim como eu não sendo... Não Perfeita. Estou, Eu acho que é isso. falta de. Se calhar não vou dizer a palavra certa, mas falta de autoconhecimento. Mas eu acho que é muita insegurança Sim, mesmo. autorresponsabilização Eu não, é não é conhecimento. Eu quando não tenho a capacidade em mim para ser confiante e perceber que Quando eu eu nem posso sequer errar, tenho a capacidade para perceber que eu posso fazer diferente, não é? mas não é o diferente, eu posso errar. Às vezes Sim, errar é humano, não é? eu posso não fazer tudo bem às vezes e está tudo bem, Mas peço tu desculpa. foste Apercebi-me. educado a não Somos poder educados na errar. perfeição. É a crítica, não é? O É julgamento educamento. novamente. Sim, Educação na perfeição. é exatamente. Por acaso eu não sinto assim. E é eu não- difícil não para tu assumires que a culpa é tua. Tens que eu ser acho um que é pouco aquilo que vulnerável. a Diana estava a dizer.
primeiro tens que assumir que tu já não és perfeita. Exato. Sou, olha, errei. E errei. E depois como é que os outros vão olhar para mim se eu errei? E se ainda por cima eu estou a assumir que eu erro. Como é que os outros vão olhar para mim? Mas eu acho que Não, mais as pessoas vão importante do que gostar sentir menos de mim. culpa é As pessoas sentir podem Vão sentir responsabilidade. menos amados, não é? E eu acho que é tinha uma muita diferença dificuldade enorme. em lidar com pessoas em relacionamentos comigo que me diziam, por exemplo, mas eu só disse isto, mas eu só, que é, tu estás a explicar à pessoa a validação, isto fez-me sentir assim, e a pessoa em vez de dizer, ok, já percebi que te fez sentir assim, olha, não foi intencional, peço desculpa. Isto é preciso, tu teres muita segurança e entenderes que fizeste a outra pessoa sentir-se assim, que não foi a tua intenção. Eu não fizeste o melhor falaria que em podias. segurança, eu acho que tem a ver, voltamos ao mesmo, inteligência emocional. Porque a pessoa ter capacidade de dizer e diz, mas eu só. Ou seja, ela está-te a dar argumentos e justificações, outras pessoas que se justificam constantemente. Portanto, tu só pediste para a pessoa ter, por exemplo, bom senso ou fechar a porta, e a pessoa logo com aquela, ser tão habituada se calhar a ser criado com crítica e julgamento constante, sente automaticamente que a pessoa fez apenas uma sugestão, um pequeno reparo, e aquilo para ele é uma crítica muito forte, Profunda. não é? E portanto tem logo esta necessidade de se justificar constantemente, não vai assumir a culpa de nada, não é? Vai dizer, foi por outra coisa qualquer, foi porque o meu carro, foi porque... Eu acho, estou sempre a falar para os filhos, vocês desculpem. Eu não pedes... Está tudo certo. Já tinha pedido desculpas hoje. Tenho que dizer que Já. não precisas de me pedir desculpa. Já. Já te disse isto, não sei se já tinha dito. Quando tu geres 3 crianças em casa, elas têm às vezes que ser ensinadas que a culpa não é muito bem-vinda nem deixa de ser, que é, não vai trazer adianta nenhum nada. benefício, essa cena do mas eu só... Não interessa de quem é a culpa, não, interessa resolver o problema. É preciso perceber que há uma responsabilidade naquilo que aconteceu, Não fazes outra vez. para não fazeres outra vez, porque sentir só a culpa, é isso que eu estava a tentar há bocado fez concluir, que é, a culpa em si deixa-te num lugar de Eu não podes fazer nada. zanga contigo própria, porque não acertaste, não foste zanga perfeita, contigo, não é? whatever. Ou com o outro. Exatamente, mas a responsabilidade de tu teres tu tiveste interferência na outra pessoa, o teu ato interferiu com a outra pessoa. Se o meu filho atirar um boneco à irmã, pode Se a tua magoá-la. filha tirar um boneco ao irmão, Isso, sabes porque é que isso não acontece mas na minha podemos mente, só não sabes? trocar, mas podemos só trocar. Não faz Só mal. hoje. A questão é, ele não tem culpa. Esqueçam a parte da culpa, porque a culpa vai levá-lo a um lugar de zanga com ele próprio que não lhe vai trazer nada. O que ele precisa de perceber é que ele tem responsabilidade, porque ele tem um boneco na mão e tem que cuidar do boneco, que o boneco não voa, nem pode voar para cima de outra pessoa. E eu acho que esta história do... É ele ter consciência que a ação dele vai levar a um determinado comportamento, é quase o direito, não é? Aquela ação vai levar a um comportamento se ele tinha noção que esse comportamento ia levar a essa ação. Exatamente. Porque às vezes nós não fazemos as coisas sabendo que aquele comportamento vai levar àquela ação, nós não estávamos à espera. Mas isto, as crianças vinham com o intuito que é, quando tu és pequenino e isto acontece, estas coisas que tu vais sendo culpado em vez de responsabilizado, tu chegas à vida adulta a querer fugir daquilo a 7 pés, não é? Claro. Epá, a culpa não é E de minha. qualquer conflito, e de qualquer Epá. crítica, e de qualquer julgamento. Ai, o carro está arriscado. Ai, mas não fui eu que bati com o carro. Ai, E às vezes olha, é o papel complicado higiênico lidar acabou. com uma Não fui eu pessoa que fui tu à nem estás casa a dizer de nada, e a banho. pessoa sente-se logo automaticamente atacada. Eu às vezes nem sei muito bem como é que hei de agir, porque penso, eu também não, se calhar não tenho a melhor abordagem para este tipo de situações. Penso que precisa de terapia. Mas aquilo se me incomoda, Aquilo que eu também penso. preciso, estás a entender? Se calhar eu também preciso de terapia, Precisa, senão exatamente. aquela Sim, sim. situação eu Precisam deveria os dois, lidar não é? com ela de uma outra maneira. E se há alguma coisa que me leva aos pinkers, é as justificações e é a pessoa está a discutir comigo e não ser capaz de pedir desculpa. Ou estar Leva-me aos pincas constantemente. quando as pessoas não se responsabilizam. Tu consegues pedir Leva-me aos desculpa pincas. quando assumes responsabilidade. Sim, eu peço desculpa facilmente se me aperceber que fiz uma coisa mal, que isso é possível. Eu posso não ter a intenção, mas para a outra pessoa eu não tive noção dos limites e para ela eu Por isso é passei que o eu limite acho que não tem dela. muito a ver com a tua própria segurança, estás a perceber? Tem a ver mais com... Pois, mas quando tu não és uma pessoa segura, quais é que são os teus limites? O que é que tu aceitas do outro? Sim, Como é que tu mas- vês o outro? Mas não é... Não É como é, se pedir desculpa fosse uma coisa vulnerável e ir à vulnerabilidade. E Nem Mas o aqui não tanto tem a ver pedir com desculpa, desculpa tem a porque ver passou, é com assumir tu que fez uma coisa dizeres, mal. tu estás aqui, estamos a pôr a culpa no outro. Não é? É fugir a responsabilidade, Inês, mas fugir. voltamos ao princípio. Então, se as pessoas são perfeitas, como é que podem fazer alguma coisa que magoa o outro? Eu estou tão perfeito. Mas eu também não consigo ver a Tu é que insegurança não consigo ver percebes isso do dança meu aqui. ponto de vista. Mas não, Não não é percebes. isso, é outra pessoa a dizer, em vez de dizer desculpa, fiz desculpa, Fiz não porcaria. é. Tu é que não percebes o meu ponto de vista, tu é que não entendes a minha forma de pensar, as pessoas é que não me compreendem, eu sou assim, eu não vou mudar, as pessoas Uma é que não entendem. imposição. Sim. Mas lá está. Não sei. Quando tu vives na culpa é do outro,
não consegues andar com a tua vida. Exato. Porque Não, porque tu tens vítima. Estás tu sempre- andas num barco e o mar é que te conduz, não é? Tu vais, a culpa é do meu Depende. patrão porque não sei o quê. Porque depois isso Nunca- é o que tu nunca tens exteriorizas para o poder outro. para E como mudar é que tu nada te na tua vida. sentes no teu interno? Porque nós estamos aqui a falar do que a pessoa exterioriza. Mas o que a pessoa exterioriza muitas vezes são máscaras e não é exatamente, são os muros dela, não é? E as seguranças e as inseguranças dela a falar. Como é que essas pessoas se sentem mesmo quando isso acontece? Zangadas e profundamente frustradas com o facto de Tristes. da expectativa não ter cumprido são exatamente com vistas. aquilo. Mas podem se sentir muito pequeninas, podem se sentir que não E isto têm não é efeito- insegurança? E podem se sentir que não têm valor para se imporem perante Não as são coisas, ouvidas, perante a não são vida. vistas. Tenho Podem dificuldade em sentir perceber. que. Podem sentir Tenho que. dificuldade em perceber e a expressar vida- a minha ideia ainda por cima, não só. Pode- É verdade, é verdade. Estou aqui Estas pessoas que vivem uma vida a culpar o mundo inteiro e que não tomam ação nenhuma sobre Pois. a sua vida. É que não é pessoa queixar-se de vez em quando toda a gente se queixa, de vez em quando estamos chateados com alguma coisa e que eu acho que é a sempre mais questão fácil. É constantemente a outra A mim já me aconteceu e vou dar, a minha vou dar o meu culpa. exemplo. Às vezes chatei-me com qualquer coisa e a primeira reação, a primeira, a segunda, às vezes até a 10ª ou mais, assim, foga, outra pessoa não sei quê, e chateou-me, e nananana. Aí às vezes penso assim, se for bem a ver, não foi se eu é que decidi fazer. E depois, eu própria, é o meu tico e o Texi. O que é que só viste agora? Apetece-me dizer que é culpa dele mesmo, não me está a apetecer fazer esta análise. Portanto, já me aconteceu. Eu quero me livrar daquela culpa, eu não quero fazer sequer uma análise, porque esta análise obriga-me, se eu analiso e percebo que, ok, eu podia ter feito isto diferente e isto para não chegar aqui. Vais ter que perceber que não foste tão perfeita como tu Não, gostarias. não é. Não, mas tem que assumir a Obriga-me responsabilidade. obriga-me E o que é que a pensar se deve para mim assim, então, porque é que não decidiste isto? Isto traz-me responsabilidade e depois traz-me os porquês, se eu sabia que aquilo poderia ser o caminho, porque é que às vezes eu lidar Mas com qual este... é a tua dificuldade em aceitares a responsabilidade? Explica-me. Qual é o problema de assumires a responsabilidade aí? Mas, Inês, a interação é feita a dois. Mas é que ela assumir a responsabilidade dela vai não achar pode que ser. falhou. Não, Então, sei. sim. Então responde. Estou a perceber onde é que estás a ir. Sim, eu estou a perceber onde é que estás perceber. também, ela Mas que ainda- pode ela- não ser muito claro para ti, Sim. é isso? Não, às vezes Não, é só porque não apetece há fazer dias essa em que análise. Há dias em que não me apetece estar a levar com a violento, carga não é? da responsabilidade. Mas é Apetece-me violento a libertar dela. É responsabilidade. isso. Não quer dizer que dali a umas horas O que é e que depois dá eu penso menos assim, trabalho? exato, é uma questão. É tão mais fácil atirar a culpa para o outro. Portanto, a responsabilidade para o outro e a Sacode culpa ao água do whatever. capote. Isso. Mas facilidade. aí tens uma coisa que é os pensamentos ruminantes. Porque quando tu estás a culpar o outro Eu e não estava te a queres pensar nisso. responsabilizar a ti própria, tu vais estar ali a pensar Não. naquilo e Não, no é que outro ela e pensa aquela- assim, não e ele vou fez querer isto, e resolver fez isto isto, e agora. fez isto. Não Mas quero aquilo está lá na mesma. Mas ela os pensa pensamentos naquilo. estão lá. Sim, mas isto para dizer que às vezes este não assumir desta responsabilidade não é tanto, eu na minha perspectiva, não é tanta insegurança. É tão mais fácil eu mandar a bola para o outro e não ter que eu tomar decisões sobre a minha vida. É mais fácil, não me apetece Mas estar o ser a mais resolver. fácil tem uma Mas- razão clara. Mas tu não não é? fazes isso todos os dias a toda Não, hora. e- E nós estamos a falar das pessoas que fazem isso todos. Olha, eu Não, tive só estava a dar o meu exemplo há exemplo muito que eu não pouco estou a tempo. conseguir exprimir a minha ideia. Não, eu acho que Mas é exprimiste, exprimir e eu exprimir. percebi. Não, mas agora a falar especificamente de pessoas que estão todo o tempo a desresponsabilizarem-se. Olha, eu conheço pessoas assim. Eu também, conheço nada na pessoas vida do meu delas, meio. não é? também, do meu Nada meio. na vida delas é tomada por elas. Sim. É tudo pelos outros. Os outros é que fazem tudo. E assumem uma postura de. E o é chato assim. é quando é o universo. Sim. E aqueles que já nem é dos outros, é má sorte. Mas vocês não acham que a É o religião também universo. traz um pouco isso? De Não te tem- não colocar é? a culpa das coisas Sim, sim, em sim, sim. alguma Nem entidade? tanto Vou nas tirar pessoas que eu a senha. tenho à minha volta, nem é tanta questão do universo, mas é muita questão de. Olha, parece só a que vida ser assim, É, a gente já sabe que é assim, Mas a religião esta traz aceitação. muito isso, que é Deus quis assim. É o destino. É o destino, é o destino. E as pessoas... eu acho que ser espiritual é uma coisa muito boa e ter fé e tudo é uma coisa excelente. A questão Eu aqui é gosto, quando tu... Mas A questão aqui é quando ainda tu assim. imprimes a responsabilidade das coisas que se passam na tua vida, que normalmente são as tuas decisões e não as decisões de Deus, porque se Deus tivesse que controlar as tuas emoções, as tuas decisões, imagina a quantidade, a lista que ele não tinha infindável, ele não tirava férias, não é? Estava constantemente sobre o dia todo a mandar Mas as Deus decisões não de toda a tira gente. Não estou a ver Deus nem férias. Eu acho que ele deve estar chill, com certeza. Se ele é Deus, Estava ele não a quis tentar levar visualizar. trabalho, de certeza. Porque ninguém, Claramente ele tira férias para ver os eu Estados acho, Unidos. eu acho que ele tem um outro entendimento sobre o que é a vida, que nós ainda não. Para nós é o que é o trabalho, não é? Para ele deve ser o que é o lazer. Mas eu acho que ele não se
não se subtrai, não é? Em preocupar-se como é que vai prejudicar a tua vida mais amanhã para tu aprenderes qualquer coisa. credo. Eu acho que isso não acontece. Eu acho que é mais fácil tu entenderes que por alguma razão isto não é para ser, não é para ser, mas o que é que eu posso fazer aqui para melhorar, para mudar, para... Mas eu acho que a Ana estava a dizer uma ideia que depois não concluíste, não foi? As pessoas do teu meio têm uma... Sim, eu acho Desculpa, que as depois não pessoas. concluíste. Eu conheço várias pessoas postura onde. Diz? Que a postura delas? A postura delas é esta mesmo, que é andam nesta vida, assim numa vida, pronto, ramo, não por estão, vezes. sim, não estão propriamente felizes com a vida que têm, mas é um bocado, mas pronto, olha, casei, tive filhos, tenho um trabalho e ando aqui, de vez em quando tenho férias lá quando marco as férias, mas pronto, a culpa é assim, o meu patrão Nem há é culpa, assim. né? É acontecer. Mas não é bem assim. temos Mas, que por exemplo, trabalhar, se estas a vida pessoas custa. forem. Eu tenho uma ideia da vida completamente diferente, como nós já falámos. Mas se for. Se adicionar algum estímulo, é quase como se estivessem. Atribuem logo uma culpa a alguma coisa. Eu não posso porque o patrão isto. Eu não posso porque o marido não sei o quê. Eu não posso. Esta é a melhor. Eu não posso fazer isto por causa dos meus filhos, porque tenho as obrigações dos filhos. Isto para mim então é o melhor. Mas as pessoas acabam por Arranjar hipotecar justificações. um bem-estar. Mas quem será? Mas quem será? Atende e diz assim. Podemos pode atender. Obrigações. Nós não Obrigações. dissemos, mas isto era a O escolha do jogo da público. mala. Era a escolha do público. E Depois portanto, temos de ter obrigações. aqui um temos que público em ligar. direto. Olha, vamos fazer um sorteio um dia de ligar para um amigo e dizer: manda aí um tema hoje. O que é que tu gostavas que Olha, se boa falasse? ideia. Muito giro. Que é a ajuda do público. Acho que o 50-50 era giro, não era? Eu acho Ligar que era para muito alguém que Eu nos acho, sugerisse agora em um relação tema. a esse teu, a dares esse exemplo, eu lembro-me de um exemplo de uma amiga minha e que ela, sempre que tentamos marcar alguma coisa, ela tem sempre muito, muito trabalho porque tem que trabalhar, tem que fazer horas extras porque Essa é a minha mãe o para outro as amigas. ficou assim, o outro assado e aquilo há para fazer, aqui e eu disse, isso é uma questão de opções. Tu decidiste É fazer prioridade. decidiste aceitar este trabalho, trabalhar todos os dias até às 11 da noite, receber pouco. Isto foi uma decisão tua. Portanto, não é o teu patrão, não são os teus colegas. A conversa ficou por ali. Porque às vezes porque as Inês, mas pessoas quem gosta de não gostam. sinceridade, Inês? Não. Mas se calhar desculpa. há pessoas que Mas olha- gostam de levar a pancadinha. Era aqui que eu queria chegar. Há um benefício. Claro As pessoas que há. gostam de levar uma pancadinha nas costas e dizer: pois é, olha, esforças-te Era isso que eu ia tanto. dizer, exatamente. És tão boa É a trabalhadora, és tão boa validação mãe. que esta pessoa Olha, és uma necessita. mãe tão atenta. E que te Mas deixas ficar em segundo plano Terceiro e quarto por e causa quinto. destas coisas todas. E o que é que estás a Pior, ensinar aos teus deixas filhos? de estar, exatamente, deixas de estar, vais para segundo, terceiro, quarto ou quinto planos. Mas há ganhos secundários, claramente. Há Sim, ganhos senão as secundários pessoas não e iriam nunca nessa assumes a direção. responsabilidade, porque há sempre decisões que não são tomadas por ti ou que tu deixas que não sejam tomadas por ti. Mas Eu agora acho que é vocês mesmo trouxeram- triste é a pessoa ver que os filhos vão aprender que é bom ficar em segunda ou terceira. ou Será quarta que as ou quinta. pessoas veem Nem isso? têm essa Não. consciência. Mas nós vemos. Mas é muito Sim. interessante aquilo que vocês. Eu estava-vos a ouvir falar e também estava a pensar nisto. Que é esta culpa surge das pessoas não assumirem as prioridades que estão a pôr na mesa ou então as prioridades nem serem pensadas. Sim. Porque tu podes priorizar realmente os teus filhos em certas alturas porque eles precisam de mais atenção e tu deixaste para terceiro plano. Mas, é aí agora não te dificuldade vais, mas agora não te vais sentir culpada com isso, porque é uma escolha, não é? Mas eu não sei se Não as te podes pessoas queixar sentem-se- disso, não é? Eu acho que é mais o queixar do que se sentirem Mas culpadas. quando tu dizes, com- Ai, os meus filhos já. Eu não sei, mas as mães sabem que às vezes é difícil lidar e que é preciso alguma tolerância, que nem todos os dias são maravilhosos, mas há malta que gosta mais de ver o copo meio cheio do que. meio Mais vazio. vazio do que meio cheio, não é? E aí é que está a questão. Quando tu és uma pessoa que necessariamente todos os dias estás com esse tipo de pensamentos e de queixas, tu tens que perceber, ao fim e ao cabo, quem é que se colocou nessa situação, porque as outras pessoas que te estão a ouvir não foram elas que escolheram ter aqueles filhos, não Mas foram é elas que mesmo escolheram com o ter aquela. trabalho, como a Exato. Inês estava Se é a falar. difícil, mas é uma escolha, e mesmo quando não há escolha, há formas de se tornar a vida mais leve e mais fácil do que constantemente a culpar maneira o como outro. tu tu, a olhas para a partir do vida momento também, não é? em que Lá tu está, assumes os teus óculos quais são, não é? Sim, qual é o Mas a partir do prisma? momento em que tu percebes que são prioridades
tu é que as podes definir. Exato. Esta história da culpa é Mas do depois outro, tu deixa ouves, de ter mas isso lugar. é tudo muito, e tenho que pagar contas, tenho que não sei o quê, que é a justificação que as Pois pessoas tens. Mas e arranjam. os relacionamentos? Mas eu também tenho que pagar contas e não faço o mesmo que eles, qual é a resposta então? Quando tu Não, dizes não que tenho estás... filhos, de facto, tenho um cão, gasta menos dinheiro, é um facto, não tenho escola Depende a do pagar. cão. às vezes. Depende do cão. Não é? Mas a Olha, minha, o francês vais ver. É isso, a minha depende do cão, há boxer raças não, difíceis. só me dá amor e carinho, não me dá grande trabalho, é maravilhosa a minha cadela. Mas é também uma responsabilidade, eu também tenho que ir para casa e também tenho que preocupar. Ok, eu posso lá deixá-lo sozinho e sair à noite, posso. Mas também tenho que saber que ele precisa de bem-estar, precisa de estar com alguém, porque eu não vou ter um animal para estar sozinho, precisa de correr, precisa de comer, precisa de água, precisa de atenção. E a culpa de tu estás no teu trabalho à meia-noite não é do teu patrão. É uma decisão. É uma decisão que tu tomaste em aceitar aquele emprego. Então a culpa não é... E Não é como do nós universo estávamos a também. falar aqui num episódio anterior sobre a mudança de carreira, eu preferia lavar escadas e fazer part-times e babysittings do que ser jurista num escritório de advogados, das 9 às 5 um emprego que não me concretizava, que não me deixava feliz. E por acaso, vamos falar sobre isto, eu ganhava menos. Mas falando ali com a Isabel, Não é? pegando aí no teu tema, e a dificuldade que é dizer que não? Pois é, aqui é que está. Agora que tocaste num Porque é que há ponto-chave. tanta dificuldade em dizer que não? Porque às vezes a responsabilidade que tu pões nas outras coisas é a tua dificuldade de dizeres que não. Sim. Então preferes Sim, justificar mas aí o mais uma dizer vez. que não, eu acho que aí é mais a dificuldade. Lá está, o Ser dizer gostada, que não é autoestima. o de ser gostada. Mas eu continuo sem conseguir perceber essa. Ela está presa no início. Estou presa no início, estou presa. Porque é assim, Mas porquê? imagina aqui. Chuta. Bora. Eu visualizo alguém que foge, para mim é fugir à responsabilidade e a pessoa até pode não ter consciência disso. Qual é que Mas achas que que é a razão deixa- que ela foge à responsabilidade? Está Talvez tenha medo de visualizar aquilo que está ali. Não. Está. Uma pessoa que para mim foge à responsabilidade é uma pessoa que está sempre à espera que alguém cuide. Quem é essa pessoa? Isso é interessante. Tem medo de assumir a responsabilidade. Porque está, para mim, é porque está à espera que alguém cuide. Eu acho Faça que é por porque tem ele. medo. E isso é, para mim não cresceu. Mas sabes que isso acontece muito nos nossos pacientes e vocês têm pessoas que também já vos trouxeram isto, que é não assumem a responsabilidade pela vida que têm, a culpa é sempre do outro, porque querem muito ser cuidadas também. Claro, Pois, Não eu querem acho- crescer, Eu porque acho que aquela a criancinha que maior está lá questão dentro, do ser humano é que toda a gente quer ser amado. aquela criancinha que está lá dentro quer amor, não é? Mas os crescidos, São pequeninos também. mas os crescidos é importante também. É porque só um crescido que toma Responsabilidade. responsabilidade é que tem o poder sobre a sua vida e é importante porque Agora os disseste uma crescidos grande verdade. Vai já para uma citação esta. porque é importante Mas é verdade. é importante ter esta consciência. Os pequeninos é que precisam de ser cuidados e então é preciso trabalhar essa criança que precisa de ser cuidada para nós sermos adultos responsáveis e com o poder de decisão sobre a nossa vida Quando e não somos deixar adultos isso. que não tivemos isso em criança, qual é a sugestão que tu tens para fazer? É fazer terapia. Hipnoterapia já agora. É estimular, Mas- é acolher estas crianças que nós temos em nós, estas partes nossas. Imagina, eu tenho 29 anos, há 29 partes minhas, muito Ou mais. Eu Porque estava assim, a ao ser longo do só- dia pode não haver estava muitas aqui partes. só com a minha idade, mas imagina, há pelo menos estas partes, porque eu todos os anos sou uma pessoa diferente. Eu vou à partida, não é? Esperemos. Às E vezes para tens melhor, esses e para meses. melhor, não é? Mas há várias partes minhas, da Diana que tinha 5 anos que não foi acolhida quando aconteceu não sei o quê, da Diana com 6, com 7, com 8, e estas crianças hoje em dia com 20, com 40, com 50 a idade que tiverem, ela ainda está lá a precisar de ser acolhida, não é? E ir regredir então até à fase em que esta pessoa não teve a sua criança acolhida e permitir que ele próprio, enquanto adulto, acolha agora a sua própria criança. E acolhendo a sua própria criança Mas fica é amor, livre não é? Que para a pessoa precisa. poder tomar responsabilidade e parte ativa na vida que tem, Mas e nas repara, suas escolhas. Ser Quando as, pessoas responsável chegam à pela sua própria vida. quando as pessoas chegam à nossa consulta e a culpa nunca é delas. E Uma das primeiras coisas que nós fazemos é mostrar exatamente a responsabilidade que tiveram naquele Mas é que eu processo. preciso de pacientes que vêm à nossa procura para nós lhes respondermos como é que eles respondem a certos conflitos. Eu não posso responder pela pessoa a certos conflitos. Eu não tenho um guião, um terapeuta, não uma pessoa que lhe dá um guião para você responder em Esta conflitos. pessoa está à procura de magia. Tá. Porque esta pessoa ainda acredita que não tem Responsabilidade. responsabilidade na vida dela. Ou então acha que vai à nossa terapia para
para tratar o outro. tratar os outros. Quantas vezes? Sim. Com o marido, com Que os ela filhos. agora vai com- ter a certeza, porque alguém lhe vai dizer que ela está totalmente certa e pode ir dizer ao Normalmente, marido, a minha terapeuta deixem disse. dizer que não vai acontecer. Não vai acontecer, não. Se procuram, Mas eu acho que não o bonito, acontece. eu acho que o bonito da nossa terapia é que a pessoa durante Percebe claramente. Durante a não é? As anamnese coisas e não são durante assim. o tratamento, durante a terapia, vai percebendo, passinho a passinho, no tempo dela, primeiro, que tem poder de decisão, porque às vezes podem ter sido crianças que não decidiam coisas e isto também implica que a responsabilidade não é delas e a culpa nunca é delas. Portanto, vai poder perceber que tem poder de decisão, que se pode responsabilizar e ninguém vai atrás delas. O assumir o erro é uma coisa do adulto. Tem que se assumir o erro para aprender, para seguir em frente, que não somos perfeitos. Tudo um bocadinho daquilo que a gente está aqui a dizer. Eu acho que na consulta é uma coisa que passinho a passinho a pessoa vai integrando e que quando um Começam-te dia a cair fichas. olha para trás e diz como é que eu estava naquele lugar em que eu não decidia nada da minha vida. Vejo isso muitas vezes em mim. Como é que eu estava naquele lugar e não era capaz de me aperceber? Muito. E abro janelas e portas E e. eu não, Essa sei, corrente dá. eu não sei quanto a vocês, mas às vezes não é uma conversa direta. As pessoas já estão lá e nós já vimos o filme todo a acontecer, como eu costumo dizer. Mas às vezes nós percebemos que aquela pessoa precisa de ser acolhida e precisa de muito amor. E damos a volta à rotunda, em vez de Mas levarmos a precisa direito. ser ele a dar É o amor a ele exatamente, próprio. porque é a não própria esperar. pessoa a perceber Mas a pessoa vai e a percebendo juntar as devagarinho. peças. Porque de certeza que nenhuma daqui das 5 é direta a dizer: olha, desculpe, você tem que tomar a poder de decisão na sua vida e isto a partir de agora responsabilize-se. Eu acho que quando Porque tu isto dizes, assim não- olha, desculpe, já não estás a ser direta. olha, desculpe, Já estás a. Já estás a Achas que eu tenho um tipo de dar fala que é o desculpa? Não, é um paninho quente. Exato, só. já estás a ver fazer. Não querendo abusar de ti, mas já abusando. não Ir é? abusando. É, Nunca- não nunca sei o vejo quê, desculpa assim. mas. O mas anula tudo o que foi dito antes. Não Eu uma é? vez ouvi Pronto, dizer lá isto e é está verdade. o mas para O dizer mas- assim, responsabilize, por amor de Deus. O mas era para isto. Olha, não, tome mas estou a brincar. consciência. Tomar consciência é fantástico. Nenhuma de nós leva isto a direito, porque percebe nitidamente que aquela Claro que pessoa. não, senão a se pessoa fosse também não direita, precisava de ter chega. connosco para. Às vezes para isto. entro no estado aqui que a Inês estava a falar há pouco e dizer aquela pessoa, não sei o quê, e depois penso, está bem, mas ela não tem direito de fazer isto. Ela tem, esta pessoa fez o melhor que ela sabia neste momento. Porquê é que eu estou a julgá-la? Porque se calhar estou a ser igual a ela. Estou-lhe a dar exatamente as mesmas ferramentas e a fazer o que ela faz. Pá, então vou entender, mas isto é tão bonito, não é? Isto é lindo. Mas às vezes não estamos nesse Não, mundo. não é lindo, mas é até. Ai, a pessoa foi uma grandacíssima. Foi, mas era o melhor que ela sabia ser naquele momento. Olha, mas agora Era o que havia. Agora estava a ouvir falar e lembrei-me. Mas é um exercício engraçado. Quando tu estás no teu dia a dia e começas assim. A culpa é dele, não sei o quê. Parar um bocadinho e pensar: Porquê que eu estou a dizer isto? porquê é que eu estou a dizer isto? Do que é que tenho eu uma me coisa estou para a contar. desresponsabilizar para a culpa ser da outra pessoa? Aconteceu-me uma coisa parecida no outro dia. Muito rápido. Ia na estrada, rotunda, e eu disse para o outro: não faças pisca que não é preciso. E ele disse para mim: também não fizeste. Eu faço isso a toda a hora. E sabes o que é que eu digo a mim própria? A minha justificação é: não vinha nenhum atrás de mim, também não ia piscar. Às vezes também me eu tenho acontece. excesso de pisca. Eu hoje em dia já não digo não, pisca. Às vezes é: este carro foi mais barato, ele veio sem pisca. Também digo essas eu uso a coisas, não ironia. é? Eu uso a ironia, mas a ironia também Sim, é. sim, eu também uso muitas vezes, uma mas não abri sacadinha. janelas, mas falo no carro. Não metas pisca que não é preciso. E depois virei assim: também não meteste. Eu disse: olha que linda, aqui esta a queixar-se e depois faz exatamente o mesmo. Eu faço isso, essas Acontece. analogias sobre mim. Mas a sério, esta reflexão que eu estava a ter, que vocês agora levaram para os piscas e os meus carros também são muito mais baratos, são como os vossos. Mas e no trânsito? Se calhar as pessoas no trânsito acham que a culpa é sempre do outro também. Por exemplo. Nunca estás distraído, nunca estás a mandar mensagens e. Não. Não. Eu às vezes eu não mando mensagens porque eu não consigo. Pronto, eu não tenho esta capacidade que as pessoas têm. Conduzir e mandar aliás, eu não mensagens é muito consigo perigoso. andar e mandar mensagens ao mesmo tempo. Eu tenho que parar e acho mandar que a caio. mensagem. Ela já tinha partilhado isto. Por isso é que há pessoas ela que manda áudios para que conseguir ficam tão fazer. frustradas comigo que eu mando áudios de podcasts, literalmente, minutos, e as pessoas constantemente dizem: não, o áudio porque não tem. Pá, paciência, se não têm tempo para ouvir é porque também não estão interessados, não ouçam. Pronto, tá bom. Não é bem assim. Exato. Eu mas não estou- interessa mas neste é momento. assim, se a minha limitação é escrever e a outra pessoa tem a limitação de ouvir, então a gente não conversa, pronto, está tudo bem. Nós chegamos a um consenso, se calhar, com Ei, a matemática. culpa é de quem? Exato, eu queria dizer, a culpa é de quem? Sei, a culpa é- eu acho que Cada não é um de tem a ninguém, sua é só, responsabilidade. É só, tipo... Mas a conclusão pode ser mesmo essa. Voltaste ao meu sítio, que é Obrigada. analisando uma situação em que começamos a disparar para divagar. todos os lados. Não, e a culpa é daquele, e a outra pessoa diz: não, a culpa é tua. Não sei quê. Às vezes a culpa não é de ninguém. Ou então é repartida. Às vezes a questão é que não nos estamos a encontrar no caminho e cada um vai Ajuda-me seguir só. para sítios Os diferentes. meus áudios era para chegar a uma conclusão qualquer, que eu entretanto esqueci-me qual era.
Mas não chegaste? Do WhatsApp, qual era a conclusão? lá. Que eu Ai, não sei. que doidas Não, que não vocês estão. conseguias fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Nós, Inês. Nós? Nós, Não, Inês. não. Conseguias caminhar e escrever mensagens ao mesmo isto tempo. porque falamos, criticamos o outro e depois fazemos. Não, das fazemos igual. mensagens ao telemóvel. Faz-me a impressão, às vezes tu vês um carro à tua frente e a pessoa claramente está distraída porque ou vai muito rápido ou vai mais devagar ou desvia-se um bocado ou guina. Sabes o que é que eu penso? E eu penso assim, de certeza que esta pessoa está ao telefone. E depois quando passa a pessoa está ao telefone, efetivamente. A mim acontece mais quando Nós vou de também nos moto. distraímos. Mas E sabes depois levas que- uma buzina dela e ficas, tá, ele também calma, passa por cima. Eu nisso sou um bocadinho Por acaso, normalmente pessimista. costumo pedir desculpa. Quando Eu apitam, peço desculpa peço desculpa. também, ou então não. Eu digo olá. Não, normalmente é porque fiz porcaria. Nunca faço porcaria. Mas assim, olha, Eu digo sempre olá. Só buzina e eu digo olá. A buzina é uma coisa que me incomoda. mas o trânsito as pessoas têm muita dificuldade em reconhecerem alguma culpa às Mas vezes. sabes, por exemplo, que eu vou numa autoestrada e vejo que um carro está devagarinho a sair da Está faixa. distraído, não é? Não, eu acho sempre que aconteceu alguma coisa. Eu nisso sou um bocado pessimista. Sim, eu também. Eu mas acho sempre depois que a pessoa informar. está triste ou está a receber uma má notícia. Ou está a ter uma Pá, não coisinha sei. má, um signo. Por acaso nisto sou bem pessimista, não sei porquê. Pronto, nunca acho que está Não na sabes conversa porquê? animada com outra pessoa. Já trabalhaste num hospital. Exato. Vamos explicar? Não sei, será? Não acho sei, que mas a sim. falar sério, agora estava a ouvir falar e quando eu vejo aquelas coisas no trânsito que o pessoal diz, olha, vai comigo à conversa e não sei o quê, eu acho sempre que está a acontecer alguma coisa muito má no carro. Não, tu consegues aperceber se a pessoa tem uma pessoa ao lado, às vezes, Ou então parece está que assim, está olha. na conversa ou que está à procura. Às vezes pode ser o GPS e estamos distraídos porque não conseguimos encontrar e estamos ali uma beca E quando nós perdida. achamos que eles vão a falar ao telefone porque estamos a ver o gesticular, né? E estão a gritar com a pessoa que está ao lado. Também já me aconteceu. Sim, estás a ver que a Todos- pessoa há uma atrás está a ter uma discussão. discussão. Às vezes acontece no trânsito, quando estávamos parados com os carros e as duas pessoas que estavam atrás, tu vias as pessoas extremamente exaltadas, até porque consegues perceber a linguagem corporal das pessoas e que realmente está a acontecer ali qualquer coisa. Exato. E eu pensava, ai que bom, vou sozinha no meu carro. Eu ainda pensaria que bom que eu sozinha se tivesse uma coisa destas abrir a Será que porta e nós a pessoa pensámos assim, saía. de quem será a culpa? Exato. Provavelmente, sim. Portanto, a Dos questão dois, da culpa... não é? Dos dois, porque estão os dois a alimentar uma discussão, no fundo. Nós não sabemos, o argumento não interessa. Mas se há duas pessoas a discutir, são duas pessoas a discutir. Não, Não, às vezes é só uma que está a E ouvir. muito mais Mas a importante... outra está lá também. Eu não pode ir embora às vezes. Pois, mas à partida, se tu estás naquela situação também, terá alguma coisa relacionada contigo, senão tu não estavas naquela situação. Se estivermos a falar, Ou está por só a exemplo, ouvir. Mas isto são as minhas pais e crenças, filhos. pronto. Mas lá está, para mim, como pessoa e como hipnoterapeuta, é muito mais importante a pessoa perceber que a culpa só lhe traz zanga, tristeza, frustração e pode deixar ir à vidinha dela estes sentimentos que não vão trazer Nada, leveza à vida e perceber onde é que está a responsabilidade daquela pessoa Isso naquele é momento, fundamental e importante. naquela situação. Eu Não acho é? que é por aí, sinceramente. Que é não acolher tanta culpa, mas sim a responsabilidade. Porque Acolher ou a responsabilidade, no caso, traz-te caminhos novos. Tu podes Traz aprender com a empoderamento. responsabilidade. Exatamente. Enquanto com a culpa tu só Não é? trazes julgamento até para ti própria, Repara, não é? eu posso dizer assim, eu sou responsável por pagar a minha renda de casa. Isto pode ser algo maravilhoso. E dito assim, é um empoderamento. O que quer dizer que eu tenho dinheiro, pago a conta a tempo e horas e sou feliz. Acho uma realização conseguir fazer aquilo. Mas se eles não quiserem cobrar, eu sou mais feliz. Mas eu tenho que fazer uma sessão para o dinheiro. Queres-me Não, fazer? mas podes Não, dizer mas a podemos renda- falar sobre isso num próximo Eu episódio. acho que as crenças com o dinheiro em sociedade são mesmo. Era só um exemplo de empoderamento na responsabilidade, Não, mas mas vocês já sim, estão a desviar isso- para o dinheiro. Nós estamos a pôr. Já estamos a ir próximos por episódios. A seguir podemos dizer assim, pois, eu pago a minha renda, é caríssima. Podes-te queixar ou não, podes não é tomar a nisso. responsabilidade e olhar para o lado bom das coisas. Ainda bem que Mas eu isso tenho em dinheiro tudo. para pagar a renda. Claro. Ainda bem que eu tenho trabalho, ainda O bem quê? que eu tenho O trabalho que me dá quê? dinheiro para eu poder ter um teto e poder fazer férias, o que quer que seja. Ainda bem que eu pago renda, quer dizer que não moro em casa da minha mãe aos 40 anos. Mas e se morasses? Estava tudo bem. Exato. Só No se meu tivesse boa para a caso- pessoa, não é? No meu caso estaria, mas para muitas pessoas não está. Tudo bem, mas lá está. Tem a ver com o Mas contexto de sabes cada que um. eu tinha uma questão de crítica a minha, que eu tinha alguma dificuldade em estar com parceiros ou companheiros que vivessem em casa dos pais. Porquê? Porque eu vivo sozinha e para mim era limitante complicado, é a pessoa ter que complicado. vir sempre jantar à minha casa, porque eu não ia jantar à casa da pessoa, porque tinha que ser sempre tudo virado para mim e depois havia sempre limitações de horas, de questões de avisar se vai jantar, se não vai, que eu já não estava habituada. Mas depois arranjei uma pessoa que vive em casa dos pais.
Só para ver como é que é. Ele vive, mas não vive, não é? Porque trabalha E fora. tu repara Mas que não és a mesma que não sou. acolher as Não outras sou, pessoas. não sou. E percebi claramente que era uma questão de julgamento, porque tu não sabes o que é que se passa na vida da pessoa. E hoje em dia é muito complicado uma pessoa da nossa idade conseguir estabelecer a sua vida sozinha. Vocês e gravaram este momento, quando ela disse da nossa idade? da minha idade. Da nossa, disseste da nossa, está A gravado. geração está aqui Isto- incluída. sim, não, é disseste ampla, idade, e é disseste ampla idade. a nossa geração. Também porque agora não vamos descrevas, fazer. não hoje em dia é descrevas. difícil viver Continua. sozinha. Uma pessoa que tenha 40 com uma pessoa que tenha 30 é difícil, é complicado com o modo de gestão que está esta Agressiva. sociedade. Mas as pessoas têm relacionamentos, estão casadas ou estão juntas e depois separam-se. Como é que fazem então? Tem que voltar para a casa dos pais muitas vezes. Não é? E eu vou julgar a pessoa por isso? Ela vai ser menos ou mais porque vive em casa dos pais? Não. Pronto, se há coisas que eu adoro ou que eu gosto mais ou menos, é certo, mas tem que ser mais tolerante, se calhar, não é? E a responsabilidade também não é dele, o que é que ele vai fazer? Eu ouço muita gente a voltar para a casa dos pais É muito no comum, sentido sim. de as casas até são Equilibrar grandes, ali um bocadinho Voltar as a coisas. equilibrar, equilibrar a parte financeira e emocional também, não é? Às vezes. e poder ter um espírito um bocado mais comunitário, como dizia a Mónica, que nos faz falta a estas famílias que são muito pequeninas. Um pai, uma mãe e um filho, se conseguirem viver perto dos avós, repara, a família cresce, o apoio àquela criança cresce, o tempo do pessoal que os pais têm para eles cresce. Eu acho que é um benefício. Lá estou a olhar para o copo meio cheio, não é? Eu acho que tu gostarias imenso de ser velhinha e os teus filhos viverem todos em tua casa. É aquilo que eu Nota-se acho. muito. Nota-se claramente. Já eu gostaria que eles fossem lá Lamento dizer que não almoçar de vez em vai, Não, quando. mas espera, não é na minha casa. E eles que me avisem, Pois. é? É nos Não é na anexos. minha o que me casa, dizem, é nos sim. anexos da quinta. Exato, exato. Mas eu acho que tu, quando fores uma mãe já com mais idade e eles já estão fora do teu ninho, tu vais sentir aquela liberdade de não teres que estar preocupada a arrumar isto. Eu sinto a minha mãe, eu acho que ela gosta muito de viver sozinha hoje em dia e por vezes, como eu ocupo o espaço dela, que ela já está habituada, por vezes quando eu tenho que ficar lá 1 mês ou 2, eu já sinto que é muito bom, mas podias ir embora. Porque estás a ocupar o espaço da pessoa, é o espaço da Há pessoa. fases. Os da pais vida. já não estão acostumados a perguntarem se vais jantar ou não, preocupados com a hora a que tu chegas, já não é uma preocupação deles, então ter que lidar com aquilo tudo, inclusive com a pessoa que tu já não és, porque tu saíste da casa deles e de repente as tuas concepções, as tuas crenças mudam um pouco a tua maneira de pensar. Então depois eu acho que quando as pessoas voltam a ir para a casa dos pais existe aqui um conflito. Ou não, depende obviamente das relações que as pessoas têm, mas eu acho que existe sempre aqui um conflito com os pais e com a maneira como tu estás hoje em dia na tua vida e com as tuas responsabilidades, mas voltando aqui à responsabilização, eu parei de responsabilizar as pessoas pela maneira como isto acontece e pronto, calhou-me na rifa para eu me calar definitivamente. Não, e para Olha, tu O universo perceberes está que com cala de mudaste, boca não é? muitas vezes, sim, Para e tu perceberes que aceitar. não és a mesma pessoa que era, se calhar estavas a ter um julgamento que Muito não, grande. nem fazia muito sentido, não é? exato. Mas arremate. E a culpa é de quem? Mas nunca morre Se calhar- solteira. Se calhar é isso, é perceber de onde é que ela vem. A culpa não é de Olhar ninguém. para dentro Ou e para por outra, não Autorresponsabilização. procurem a Serve para culpa, alguma procurem só coisa. responsabilidade. A pelo culpa caminho. não serve para nada, na realidade, serve Olha, para quê? tinha. Se calhar para olhar para dentro e Uma para uma autoconsciência. autorresponsabilização. Sim. Mas a autorresponsabilização é melhor que a culpa. Pois, vamos esquecer a culpa. Portanto, esqueçam. Quem é a responsabilidade? Obliviate. E vão Quem é a para responsabilidade? responsabilização. Exato. É melhor assim. Pronto, ficámos por aqui? Sim. Já Eu foi acho que sim. Obrigada. Nós até já decidimos o tema do próximo, não é? Que vocês estão aí a falar que é dinheiro. Não vamos falar de dinheiro? Não? Vamos falar de dinheiro, pode ser um bom tema. Vamos falar de dinheiro. Vamos falar de Não dinheiro. fiquem, porque não Vamos faz Mas não vai bem. ser Vamos agora, ver. pois não? Por norma, Não, agora vamos falar de dinheiro arrumar até é aqui visto como uma coisa nem sempre muito. Olha, está bem. positiva. Então no Não próximo achas? vamos falar sobre dinheiro? Vamos falar de dinheiro. Então, pronto. Então vá, tchau. Tchau, tchau. Até ao próximo. quarto. Beijinho. Tchau, tchau.